A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que benção que está bem com você. Que maravilha que está bem com você. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo a respeito da carta aos Filipenses, ou epístola aos Filipenses, como bem queira você. Bem, gostaria que você abrisse, essa carta aos Filipenses no capítulo 1, aonde estaremos dando continuidade e desta feita estaremos falando do versículo 9 ao versículo 11 sobre o tema afeição e esperança do apóstolo Paulo, né? E enquanto você prepara a sua Bíblia, o seu caderno, nós iremos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te exaltar, eu quero tributar a ti honra, glória e louvor, meu Deus. Deus, que teu Espírito, papai, nos ajude, ó Deus eterno, a assimilar a tua verdade, a guardar a tua verdade em nossos corações e que nós venhamos praticar essa verdade, testificando, ó Deus eterno, do benefício dessa verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, o apóstolo Paulo, no versículo 9, 10 e 11, que vamos ler, e queremos falar sobre esse tema, a afeição e a esperança do apóstolo Paulo. Preste atenção. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aprovei as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amém, querido? Graças a Deus. Bem, querido, nós vemos que esses versículos, faz parte da oração que o apóstolo Paulo está fazendo pelos filipenses, Com frequência, Paulo fazia questão, que os amigos soubessem que ele intercedia em favor deles, que eles soubessem que Paulo orava por eles, e que eles soubessem o teor dessa oração, o teor dessa petição do seu líder, a respeito deles. E uma vez que ele sabia o teor dessa petição, ele saberia também como deveria pedir por si mesmo e de como se dirigir à sua própria oração, à sua própria petição. E desta forma, eles seriam encorajados, filipenses, e eles com certeza acreditariam que receberia de Deus a graça vivificadora, fortalecedora, a graça eterna e confortadora, que o intercessor, como o apóstolo Paulo, pedia a Deus em favor deles. É estimulante, queridos, a gente saber que os nossos amigos oram por nós. E com certeza esse amigo que ora por nós, ele terá a sua porção diante do trono da graça. O apóstolo Paulo também orava por direção na caminhada dos filipenses, para que os filipenses, ao saber da oração, do teor da oração de Paulo, se esforçassem para responder às orações de Paulo, que Paulo faz por ele. Porque dessa forma ficaria claro que Deus estava respondendo às orações do apóstolo Paulo. Queridos, ao orar dessa forma, dessa maneira pelos filipenses, Paulo estava esperando o bem-estar espiritual dos filipenses, o crescimento, o fortalecimento dos filipenses. Deveríamos ter o desejo de cumprir o nosso dever, Isso ia nascer no coração dos filipenses, para não desapontar a expectativa do amigo, do líder que orou
eu estava orando por ele. E assim deve ser nós. Devemos saber da oração dos nossos amigos, que fazem ao nosso favor, dos nossos líderes que fazem ao nosso favor, e orar em concordância com eles, para que Deus opere em nós a obra do Senhor. Veja bem como o apóstolo Paulo orou aos filipenses, né? No versículo 9, ele fala assim, que eles fossem um povo amoroso, que o vosso amor aumenta mais e mais. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, né, justamente que esse povo fosse um povo amoroso, sim, tá? Estava falando, né, do amor dos filipenses por Deus, do amor dos filipenses de um pelos outros, que o amor dos filipenses fosse por todos os homens, pois o amor, o apóstolo Paulo escreve, é o cumprimento da lei, é o cumprimento do evangelho, tá? Entenda uma coisa, querido, que aqueles que já estão dotados de muita graça têm mais necessidade de cada vez mais, porque ainda continua faltando alguma coisa. E somos imperfeitos nas nossas melhores realizações. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que aumente mais e mais. Eu preciso de mais graça, eu preciso de mais amor, eu preciso amar mais. Note bem que o apóstolo Paulo, né, orou por eles para que eles fossem um povo criterioso e equilibrado, sensato. Veja bem, que o amor pudesse aumentar em quê? Em ciência e em todo conhecimento. Na nova tradução da linguagem de hoje, né, diz assim, em sabedoria e entendimento. Na NVI diz assim, em conhecimento e em toda percepção. Querido, o apóstolo Paulo está dizendo que não é um amor cego que vai nos direcionar a Deus, mas um amor fundamentado na ciência, na sabedoria, no conhecimento, né? Na percepção, tá? No entendimento, tá? Ou seja, né? Aquilo que está na NVI, na nova tradução linguagem hoje, que nós falamos aqui. Devemos amar a Deus por causa da sua excelência, né? E a sua amabilidade infinita, tá? E amar os nossos irmãos por causa do que vemos nesses nossos irmãos. O que vemos nele? A imagem de Deus, tá? Por isso nós devemos amar a nossos irmãos, tá? Com esse amor ágape, tá? Não por emoção, tá? Sem ciência e um conhecimento, com certeza, nós não teremos, né, um amor completo na vontade de Deus. A emoção faz mais mal do que bem e vai nos tornar um amor carnal, né? Tá? Veja bem, os judeus tinham um zelo por Deus, mas não de acordo com o conhecimento de Deus. E era levado por meio desse zelo a violência e a raiva. Romanos, capítulo 10, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer: irmão, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo, são zelosos de Deus. Mas os israelitas não têm entendimento. Olha o que João vai deixar, né, para nós no livro de João, capítulo 16, né, no versículo 1 e 2. Tenho-vos dito isso,
essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer o serviço de Deus. Ou seja, ele está dizendo que os judeus vão expulsar, né, aqueles que creem em Jesus da sinagoga e vão matar, e vão estar achando que estão fazendo a obra de Deus. Paulo ora para os filipenses, tá, para que eles fossem um povo capaz de ter um correto discernimento, que soubesse fazer leitura do mundo espiritual. Tá? Quando ele diz no versículo 10, que nós vamos ver o resultado da ciência e do conhecimento, quando ele diz assim, para que aproveis as coisas excelentes. Essas coisas excelentes, elas são resultado da sabedoria e do entendimento, né? Da ciência e do conhecimento, né? Do conhecimento e da percepção. Né? As verdades, né, e a lei de Cristo são coisas excelentes. É necessário que cada um de nós as aprovamos. E vamos aprovar quando nós temos conhecimento, entendimento, sabedoria. E a respeitamos, ou seja, colocamos por prática, vivemos. Apenas devemos prová-las para aprová-las. E elas facilmente se tornarão atraentes, né, a qualquer mente observadora, a qualquer mente, né? Exatamente, discernidora. Veja o que diz o apóstolo, o salmista Davi, se não me falha a minha memória, no Salmo 37, no versículo 8, né? Que diz assim, não, capítulo 34, vamos para o 34, né? No versículo 8, provai e vedes que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vedes que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Paulo orava pelos filipenses para que eles fossem um povo honesto e justo. Quando ele diz assim, para que sejais o quê? Sincero. A sinceridade é a perfeição do nosso evangelho, do evangelho de Cristo. Né? É ele que deve nortear, né, o nosso comportamento em relação ao mundo, nosso comportamento no mundo, né? E que a glória, né, esse nosso comportamento no mundo, que ela vai ser a glória de todas as nossas virtudes, ou seja, é por ela que Deus vai ser glorificado. Quando nós somos genuínos com Deus, naquilo que nós fazemos, né, e realmente somos, né, o que aparecemos ser, então somos sinceros. Paulo orava aos filipenses, meus irmãos, para que eles fossem um povo inofensivo e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Ou seja, fosse um povo que não se ofendia e fosse um povo muito cuidadoso para não ofender a Deus ou aos irmãos. E sim, andar, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1, andar diante de Deus com toda boa consciência, tá? Como diz Atos 14:16, sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens, tá? Devemos continuar irrepreensível, tá, até o fim, para que possamos ser, né? Desculpa, irmão. Apresentados dessa forma
no dia de Cristo. Tá? Porque, olha, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Ou seja, nós vamos ser apresentados desta forma irrepreensível, tá? Sem ofender a Deus e sem ofender ninguém. E Jesus vai nos apresentar, tá? Olha, o Espírito Santo, melhor dizendo, vai nos apresentar a Jesus, tá? Uma igreja sem mácula, sem ruga, como Efésios 5:27, tá? E Judas 24, ele vai dizer, né? Crentes irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Paulo orava aos filipenses para que eles fossem um povo útil e produtivo, como diz aí no versículo 11, cheio de fruto de justiça. Nosso fruto se acha em Deus, porque Deus é justo. Portanto, nós devemos pedir a Deus esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria. Os frutos de justiça são a evidência, né, e resultado da nossa santificação aos deveres da santidade, tá? De um coração renovado, fluindo de nós. É os deveres da santidade fluindo desse coração renovado. Eu sou justo. Eu sou justo porque meu Deus é justo. E olha, Paulo está dizendo que sejam cheios do fruto de justiça. Aqueles que fazem muitas coisas boas devem continuar fazendo e se esforçando para fazer mais ainda. Os frutos de justiça é produzido para a glória de Deus, para a edificação da sua igreja. Tá? Deveria realmente nos encher e nos animar completamente e nos motivar a prosseguir, buscando mais ser cheio dos frutos de justiça. Não fica preocupado de ser esvaziado a produzir fruto de justiça, porque sempre nós seremos cheios deles. Paulo ora para que sejamos cheios, então sempre vamos estar reproduzindo e nos mantendo cheios. Esses frutos são por Jesus Cristo, né? Ou seja, pela força da graça, porque sem Ele nós nada podemos fazer. São fruto, resultado de conhecimento, intimidade, sabedoria. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, seja forte da graça que há em Cristo Jesus. E diz em Efésios capítulo 3, versículo 16, que sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito, para a glória e louvor de Deus. Queridos, não devemos desejar a nossa própria glória ao darmos fruto, tá? Mas, ali em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, vai dizer que a glória e o louvor de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Tá? Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Queridos, Deus fica honrado, é honrado quando, os seus filhos não são apenas pessoas boas, mas faz o bem e enriquece em obras, em boas obras. Como diz ali em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, que faça bem, enriqueça em boas obras, reparta de boa mente e seja comunicáveis. Que coisa linda essa oração do apóstolo Paulo. Oh, meu Deus! Paulo deseja que você seja cheio de sabedoria e conhecimento.
de ciência e entendimento e percepção de todas as coisas. Em nome de Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus.